seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom que nós estamos nos encontrando novamente, depois de um recesso de carnaval, né? Eu estava com saudade de estar na casa do Senhor. Irmãos, sentiram saudade? Sentiram a ausência? Não tanto porque a gente fica sempre em espírito, né?
Deus está sempre conosco, caminhando, mas é bom estar aqui. A palavra de Deus diz, é bom, esse é o melhor lugar. Muitos mil lugares que você esteja diferente, não é como que você estivesse na casa do Senhor. Então, estar aqui é muito bom. Vamos agradecer a Deus e pedir a direção para tudo aquilo que fizermos, seja da vontade dEle. Pai amado, muito obrigado. Aqui está o teu povo, reunido com o desejo grandioso, Deus, de servir ao Senhor com alegria. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos e os nossos olhos para poder entender, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Abençoa cada lar, cada coração, cada família. Esteja grandioso, Deus, trazendo aqueles que podem vir à tua casa e guardando aqueles que não podem, grandioso Deus, restabelecendo a sua saúde, fortalecendo os seus ossos, dando a tua direção, grandioso Deus, a procurar a tua presença a cada momento. Esse é o dia, grandioso Deus, que tu nos deste. Portanto, Pai amado, nós queremos estar com o coração alegre, feliz, Pai amado, em servir ao Senhor com alegria. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Só tu és santo. Essa presença
continuar de pé. Aqueles irmãos que quiserem já trazer os seus corações para esse momento, suas vidas, né, se colocarem aqui diante do Senhor, erguendo um altar ao Senhor, um altar simbólico, e também colocando diante de Deus as suas necessidades, seus agradecimentos. Eu vou convidar aos irmãos que venham à frente agora nesse momento. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Quero pedir pela Cristina, que está aqui à frente. Ela fez alguma coisa no dente, né? Realizou alguma coisa dentária, e nessa realização aí entrou uma bactéria no rosto dela, e ela está com uma sinusite bacteriana, e ela está tomando um remedinho. Se Deus quiser, amanhã ela já vai estar melhor. Se não tiver, a gente vai, né, ter que voltar ao hospital para ver se está agravando ou se já está melhorando. Se Deus quiser, de hoje para amanhã, né, já vai estar melhor. É esse o nosso pedido. Nós temos também na nossa coluna de oração a Sônia, a Lúcia, a Josi, o irmão João, que foi operado, está se recuperando no CTI, o Darlan, a Fabiana, o José Roberto, a Silvia, Neuza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Conceição, Valnério, Dirceu, Iraci, Edmeia, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E assim como eu lembrei pela manhã, nós precisamos continuar orando, né, pela Turquia, pela Síria, por São Gonçalo, que sofreu com essas chuvas de verão, por São Paulo, que encontra lá uma população que foi atingida também com muita força, 600 milímetros de água. Foi a pior chuva da história naquele lugar, naquela região. Então eles foram atingidos e estão sem casa, estão sem condições, mas graças a Deus o governo tem se mobilizado. E vamos orar para que o governo continue ali trabalhando com aquelas pessoas. A gente vê que há o interesse de ajudar. E todo o país tem mandado também alimentos, tem mandado tudo aquilo que aquela população precisa nesse momento. E vamos orar pelas famílias enlutadas. Eu acho que já chegaram a 64 mortes, se eu não me engano, ou mais. Esse número aumenta a cada momento, e várias pessoas estão desaparecidas. Então elas ainda estão debaixo de lama, de escombros. Então vamos estar orando para aquela população que precisa tanto do conforto do Espírito Santo nesse momento tão difícil. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar, porque aqui está o teu povo reunido nesse momento, e a promessa é que quando nós nos reuníssemos em teu nome, tu estarias ali. E nós cremos que a tua presença está aqui no nosso meio. Senhor, nesse momento eu quero te pedir primeiramente por esses irmãos que estão aqui à frente. Nós não sabemos o que se passa em seus corações, mas tu sabes. Que tu possas estar, Senhor, entrando com providência em cada vida, Pai, em cada coração, recebendo no teu trono de graça todos os seus pedidos, os seus agradecimentos. Toma-os em tuas mãos e supre as suas necessidades. Te pedimos também pelos irmãos que estão aqui em nossa igreja. Sonda os corações dos teus servos, vê a necessidade deles, Senhor, e responde conforme a tua santa e bendita vontade. Esteja com aquele que está nos assistindo pela internet ou que vai nos assistir. Toma-o em tuas mãos nesse momento. Não sabemos o que se passa em sua vida, mas tu sabes, e que nesse momento já possa estar vindo o conforto do teu Espírito Santo, a dar a certeza a essa pessoa que o Senhor está ouvindo a voz do seu coração. Toma, Senhor, cada um deles em tuas mãos. Abençoe, Senhor, esses pedidos feitos. Toma cada um deles e resolve conforme a tua santa e bendita vontade. Obrigado mais uma vez, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui em teu nome. Obrigado por esse lugar, essa casa de oração. Senhor, supre a necessidade desse lugar, em tudo aquilo que nós precisamos, em obra, em melhoria, Senhor, para que essa casa de oração possa cada vez mais estar preparada para receber o teu povo aqui, para fazer a tua obra, para juntos estarmos louvando e bendizendo o teu santo nome, no nome de Jesus, amém. Oh Deus,
tomar os seus lugares, eu ia falar sentar, mas nós vamos cantar mais um louvor, então nós vamos permanecer de pé. Né? Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, como eu sempre falo, primeiramente o teu coração, que Deus, Ele sonda cada um de nós, Ele sabe tudo aquilo que vai à minha mão e que nós devemos devolver tudo aquilo que Ele nos dá. Meu lar. Me aceita como sou e não me olha como sou. Ao invés de me acusar, Ele me amou. Escolheu me perdoar e também me abraçar, me mostrando o quanto eu tenho valor. Me aceita como sou e não me olha
Não sei se as crianças vão sair hoje. Estou vendo pouca criança hoje no salão. Vai sair, irmã Naná? Tem criança aqui, né? A gente pode estar orando agora nesse momento para estar despedindo as crianças para o culto infantil. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe, Senhor, a irmã Naná, toma ela em tuas mãos, prepara a tua serva, para estar, Senhor, mais uma vez ensinando lá as crianças, Pai, e que tu possa, Senhor, estar usando ela no poder do Espírito Santo, para que esse ministério possa crescer, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos também ensinar aos pequeninos, Pai, e que a igreja possa ver o quanto é importante esse ministério. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, e nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 17, versículos de 16 a 34, e o tema da nossa mensagem é o Senhor do céu e da terra. Nós vamos ler na Almeida Corrigida e Fiel. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto
tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso que ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo texto lido. Aplica em nossos corações, que a Tua palavra possa estar nos ensinando nesse momento, e que frutos para a eternidade possam estar sendo plantados com a semente da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. Bom, da onde sai o tema dessa mensagem? Do versículo 24, como nós enfatizamos na hora da leitura. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Olha, o Deus que formou o mundo, o Senhor do céu e da terra. Isso era uma novidade naquele lugar. E foi dito que era algo estranho também aquilo que Paulo estava pregando. Atenas. Atenas era uma cidade na qual, segundo o escritor romano Petrônio, que viveu entre 27 e 66 depois de Cristo, era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, já que cada portal ou pórtico havia uma divindade protetora. Esse homem, ele registrou isso, entrou na cidade de Atenas e, caminhando ali pelas ruas, pelos lugares aonde as pessoas habitavam, ele via ali que existia sempre uma deidade ali, uma divindade sendo protetora ou adorada naquele lugar. Atenas era a capital intelectual do mundo. A cidade era a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Qual de nós não ouviu esses nomes, né? De grandes filósofos? Eles eram grandes ícones da época e encheram várias prateleiras com suas filosofias. A civilização helênica partiu da cultura que era ensinada nessa cidade. O que era o helenismo? Era a cultura greco-macedônica, melhor dizendo. Eu ia falar greco-romana, mas é greco-macedônica, onde os gregos e os macedônios, eles começaram a fazer as suas guerras. E nas conquistas, eles começavam a ensinar a cultura grega, que foi chamada de helenização. E tudo aquilo que era ensinado partia de Atenas, dos grandes filósofos, das faculdades que existiam ali naquela época. Dois grupos de filósofos são citados aqui. Eu gostaria de falar sobre esses homens, que eram os epicureus. Eles pregavam a busca pelo prazer e pelo bem supremo do homem, que também era o prazer, que alcançando pela ponderação e autocontrole e também, né, pela filosofia e pelo entendimento de tudo, isso traria um prazer supremo ao homem. Depois da morte, o homem deixava de existir. Tudo vinha da matéria. E a pregação deles era viver o momento e aproveitar o momento. Será que muitos de hoje vivem dessa forma? Tá? Aproveitando o momento. A gente pode ver isso nas músicas seculares, muitas vezes, né? Se estimulando a viver dessa forma. Eles eram chamados de deístas. Acreditavam que uma força maior havia criado o mundo, mas ao mesmo tempo abandonado esse mundo e deixado ao prazer dos homens, para que eles fossem guiados pelo acaso. Tem uma música que diz, né, que o acaso vai me proteger, mesmo que eu andar distraído. Já pararam para ver a letra dessa música? É uma música bonita, a melodia dela é muito bonita, e a letra também é bonita.
Se a gente olhar direitinho, mas a pregação dela é falsa. Ela é guiada por esses epicureus que acreditavam também dessa maneira de viver. E havia também os estoicos, que viviam buscando a razão humana, a maneira de existir, esperando que o destino se encarregasse de tudo. Não, isso já vai acontecer na nossa vida, o destino já está traçado, Deus é tudo e tudo é Deus. Qual é o nome dessa teologia? Essa teologia é chamada de panteísmo, onde tudo é Deus e Deus é tudo. Totalmente contrário do teísmo que Paulo estava trazendo na pregação do Evangelho, onde Deus, sim, criou todas as coisas, mas Ele continua dirigindo todas as coisas e Ele se preocupa com todas as coisas. Olha, o Senhor do céu e da terra. Para o Senhor do céu e da terra é toda a adoração. O que estimulou Paulo a pregar em Atenas foi isso. Ele viu que a adoração estava sendo direcionada a outras coisas. No versículo 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Interessante é que Paulo não programou essa ida a Atenas. Ele estava em Tessalônica, ele estava com Silas, ali ele encontrou Timóteo também, essa é a narração de Lucas no livro de Atos. Tá? Ele estava em Tessalônica pregando a palavra, as pessoas perseguiram ele em Tessalônica, ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, e ali aqueles judeus eram mais assim voltados para a palavra de Deus. Paulo pregou a pregação do evangelho, os bereanos foram conferir nas escrituras e viram que aquilo estava realmente nas escrituras, a pregação do evangelho que Paulo estava pregando. Os bereanos começaram a aceitar a pregação do evangelho, mas os judeus que estavam em Tessalônica, que eram pessoas mal intencionadas, levianos, eles foram para Bereia e perseguiram a Paulo também, ao ponto de Paulo poder sofrer até pela sua própria vida. Ele corria risco de morte ali em Bereia. Aí os irmãos vão, trazem ele para Atenas e deixam ele ali. Então Deus conduziu a Paulo a estar em Atenas. E ali em Atenas, Paulo começa a ver o que estava acontecendo naquela cidade. O que agitou o seu coração foi ver a idolatria daquela cidade. Paulo fica agitado em ver as trevas espirituais na qual se encontravam aquelas pessoas. O verbo aqui, agitar, também pode ser nomeado como irritar. Paulo ficou irritado com aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Pausianas, que era Pausanéias, que esses nomes são mais difíceis de ser, Pausanéias, ele foi um geógrafo e visitante, visitando em Atenas, ele olhou para a geografia da cidade e foi ver como era a cidade. A cidade, ela contava com mais ídolos do que todas as cidades gregas juntas. Havia no tempo de Nero mais de 30.000 estátuas de ídolos naquela cidade, fora aquelas que estavam na frente das portas das casas. Irmãos, o nosso Brasil é tomado de idolatria também. Nosso país, ele infelizmente, ele tem pessoas que se ajoelham à frente de imagens de escultura. E o que essas pessoas estão fazendo? Paulo, ele se agitou, ele se irritou, porque sabia que aquilo ali era uma enganação, era um erro.
e que aquele erro estava propiciando que aquelas pessoas adorassem não aquelas imagens, mas a demônio. A atmosfera espiritual daquela cidade era muito pesada para o Espírito Santo que habitava na vida de Paulo, e por isso que ele se agitou, porque o Espírito testificava como o Espírito de Paulo, por isso que ele agitou em seu espírito. Ele ficou agitado com aquela situação, porque viu um engano que cercava aquela cidade. Então, se as pessoas se prostram diante de alguma coisa, se alguma coisa toma o lugar de Deus, porque às vezes a gente pensa assim, idolatria é só quando alguém está de frente de uma imagem. Não, você pode idolatrar o seu dinheiro, por exemplo. Ele pode ser o seu Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele condenou isso. Você não pode adorar a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ele fazendo alusão ao dinheiro. As pessoas vivem idolatrando o seu dinheiro, as suas coisas. Isso toma o lugar de Deus. Nós não podemos deixar que nada tome o lugar de Deus. A respeito da idolatria, o que Paulo ensina aos coríntios? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, ele começa dizendo assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Se há alguma coisa que está sendo mais importante do que Deus na nossa vida, nós devemos ter consciência disso. Que o mais importante precisa ser Deus em nossa vida. E no versículo 20, no versículos de 20 a 21, ele fala o que é adoração a um ídolo, o que é um sacrifício a um ídolo. Ele diz assim: antes digo, versículo 20, do capítulo 10, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios. Ele não podia ficar tranquilo vendo o que estava acontecendo naquela cidade. Aquela cidade estava tomada de demônios. Quando ele olhava para todas aquelas imagens de escultura, ele sabia que por trás daquelas imagens havia os demônios que estavam ali naquele momento de adoração. As sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso que Paulo ficou tão incomodado com a idolatria que existia ali naquele lugar. Será que nós temos uma nação cujo Deus é o Senhor? Se nós formos olhar na geografia do nosso país, nós não podemos dizer isso. É por isso que a nossa nação não é uma bendita nação. Porque a Bíblia diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas há muita idolatria, muitas coisas que tomam o lugar de Deus, e nós não recebemos a bênção de Deus por causa disso. Salmos capítulo 115, versículos de 4 a 8, o que diz a respeito dessas pessoas que adoram a ídolos? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E aí a palavra de Deus diz para aqueles que adoram esses ídolos, a eles se tornem semelhantes os que o fazem. Assim como todos os que nele confiam. As pessoas fazem os ídolos, vão se tornar iguais a eles, de pedra, sem boca, sem falar as coisas, porque não tem boca, mas eles não falam, tem mãos, mas não apalpam, são feitos de pedra, são feitos de matéria, de uma substância que não tem vida.
Essa é a adoração, isso é que acontece na adoração daqueles que adoram aos ídolos e não ao Senhor do céu e da terra. Em segundo lugar, do Senhor do céu e da terra vem a mensagem mais importante. Versículo 17, 18 diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Ele disputava, ele tinha que disputar a respeito da palavra de Deus. E era o quê? Judeus religiosos. Uma pessoa religiosa pode ir de encontro à palavra de Deus. A verdade é essa. Eram pessoas criadas diante da palavra. O judeu, logo pequeno, ele já tinha exposição das leis de Deus para ele já aprendia isso desde pequenininho. Eles acendiam fogueiras e todas as vezes que eles estavam em alguma reunião, eles eram ali doutrinados na palavra de Deus, mas mesmo assim Paulo disputava quando pregava o evangelho a essas pessoas. Aí diz também que todos os dias se apresentavam na praça, e alguns filósofos epicureus, a contenda também com esses filósofos que tinham essas filosofias que nós falamos agora há pouco. E essas pessoas diziam o seguinte: o que quer dizer esse tagarela? O que significa isso? Essas pessoas estavam desprezando. Ele fala muito, mas ele fala coisas sem sentido. Ele é um tagarela. Falam palavras que não têm razão nelas. E a gente não encontra razão. Eles achavam que a razão vinha do quê? Da filosofia. Então eles acreditavam na própria razão. E eles desprezavam ali aquilo que Paulo estava pregando. Ainda diz: e outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Era uma palavra estranha para eles. Eles deveriam achar Paulo uma pessoa muito esquisita. Tá? Pregando lá no meio da praça, pregando lá entre o comércio, falando coisas que eles nunca tinham ouvido na sua vida. E olha como era difícil entender isso, porque esses homens, eles estavam muito apegados àquela cultura grega que existia ali, e ninguém nunca havia pregado a mensagem do evangelho naquele lugar. Se a gente olhar direitinho, qual foi o fruto daquela pregação de Paulo ali? Foram poucas pessoas que se converteram. Na cidade de Atenas não existia igreja, porque poucas pessoas se converteram ali, porque aquilo que Paulo pregava se chocou com a razão, se chocou com algo que já estava enraizado em seus corações, a adoração a deuses. Eles já estavam presos a essa adoração. E o interessante é que Paulo pregava um Deus amoroso, porque ele falava da cruz de Cristo, da entrega do seu filho, de Deus entregando o seu filho por amor a nós. Ele expõe a pregação da cruz de Cristo, de um Deus amoroso, de um Deus que amou o mundo de tal maneira. Ele pregava essa pregação, e eles preferiam adorar a Deus que dava medo a eles, principalmente do panteão grego. Os deuses do panteão grego, Zeus, aqueles outros todos deuses ali, se vocês forem ver filmes dessa época, né, falando sobre deuses e tal, e tem muitos filmes que tem aí na televisão, tem no YouTube, se você for procurar lá, você pode ver como os deuses, e era a realidade da religião daquela época, eles brincavam com as pessoas, eles ameaçavam as pessoas tinham medo, e adoravam esses deuses por medo. E quando a Bíblia fala assim, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, esse verdadeiro amor é qual amor? O amor de Jesus Cristo. Ele estava expondo o evangelho sem medo. Essas pessoas preferiam essa pregação, aquilo que eles já estavam
enraizados. Olha, a mensagem mais importante estava sendo pregada e desprezada. E olha, irmãos, a mensagem que fala da cruz de Cristo, que fala da ressurreição, que fala de salvação, que fala de transformação de vida, ela tem perdido o seu valor. Eu dou graças a Deus de ter aqui esse grupo de pessoas aqui que estão aqui reunidas diante da palavra de Deus, onde nessa noite está tendo a pregação da cruz de Cristo, está sendo pregada a ressurreição de Jesus Cristo, está sendo pregada a salvação de Jesus Cristo, vai ser pregado sobre o arrependimento, que é algo que o ser humano ele precisa ter em sua vida. Vai ser pregado tudo aquilo que nós temos necessidade para termos o acesso a Deus. Mas em muitos salões de culto, dessas pregações começarem a ser feitas, as igrejas estarão se esvaziando, irmãos, porque a gente está procurando um evangelho de conveniência. Muitas pessoas estão procurando um evangelho que lhes convém. Do Senhor, do céu e da terra, vem todas as coisas. É o que Paulo estava pregando a eles também. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessita de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E olha, é uma característica do ser humano reconhecer isso. É Deus que me deu, é Deus que me dá. Eu conheço muitas pessoas que não ainda se renderam aos pés de Cristo, mas que eles sabem que tudo aquilo que eles têm vem de Deus, eles têm essa consciência. Por que não se rendem aos pés da cruz? Por que eles não se sujeitam ao Senhor e Salvador da sua vida, que é Jesus Cristo? Porque eles não reconhecem a Deus com as suas vidas, se colocando diante do seu altar. É interessante que eu sempre ouvi sobre esse Deus desconhecido, o temor que havia ali naquela região de deixar de adorar algum Deus e deixar aquele Deus enfurecido. Não sei se vocês já ouviram esse conceito, de que havia esse altar ao Deus desconhecido, porque ali havia um medo de não se adorar a um Deus e esse Deus ele ficar aborrecido. Aconteceu há tempos atrás, lá em Atenas, uma peste que estava devastando a população, e eles já tinham consultado a muitos deuses, a oráculos, né, que eram pessoas, principalmente eram mulheres virgens, que estavam sempre semi-nus e eram intoxicados com alguns produtos lá, que levavam ela a delírios. Eles consultaram a oráculos e não descobriram o que poderia curar aquela peste que assolava aquela região de Atenas. Existia um homem chamado Epimênides, ele era cretense, e eles tratavam aquele homem como um homem muito esquisito, porque aquele homem, ele era tocado por Deus e ele conseguiu, na revelação da natureza e tudo aquilo que existia, e isso em Romanos nós temos isso também, que Deus ele se revela através da natureza, e nós somos indesculpáveis como não vemos Deus até na natureza. Esse homem conseguiu
chegar até o conhecimento de Deus dessa forma. E ele sabia que existia um Deus único. Eles já tinham, buscado na Babilônia, no Egito, para ver se algum Deus ajudava naquela peste que estava assolando aquele lugar. Esse homem, ele virou e falou o seguinte: olha, vocês vão soltar no Areópago algumas ovelhas de várias cores, ovelhas pretas, brancas e malhadas, e vão observar para onde elas vão. E naquele lugar vocês vão erguer um altar, ou vocês vão fazer um sacrifício ao Deus que pode livrar Atenas dessa peste. Você sabe o que aconteceu, irmão? Conta a história. E isso é fato contado por um historiador da época. Conta a história que essas ovelhas, elas começaram a sair todas juntas e foram a um lugar onde não havia altares, onde não havia templos. Era um lugar que não existia nada. E aquelas ovelhas ficaram ali naquele lugar agrupadas. E aí eles foram, ergueram um altar ao Deus desconhecido. Com essa história a gente pode ver como Deus, ele já vai escrevendo a história. Um dia, ele sabia que Paulo passaria naquele lugar, onde aquela população ela poderia ser olhada pelos crentes daquela época como dizendo assim: não tem jeito, eles já são muito influenciados por essa cultura grega, por esse monte de deuses que eles têm lá. Vai chegar com um novo Deus, vai ser apenas um a mais no panteão de deuses que eles têm. Mandou Paulo, e Paulo, com a sabedoria que vem de Deus: aquele lugar lá, é o Deus desconhecido. É esse que eu vou anunciar a vocês. É nesse que vocês devem confiar. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o verdadeiro Deus. Interessante foram os animais que foram usados também, as ovelhas, né? Nós somos consideradas ovelhas que têm um pastor, e esse pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus ele escreve a história. Usou esse homem para direcionar a adoração a Ele. Em último lugar, o Senhor do céu e da terra, Ele não está longe. Conta-se uma história de uma mulher que ela nasceu cega e nasceu também surda. Essa mulher nasceu cega e surda. Eu estava vendo a história dela. Essa mulher, ela foi criada num lar onde não se falava de Deus. Mas dentro dela havia uma necessidade de Deus. E ela começou a refletir isso. Essa mulher, ela é uma mulher muito especial, porque ela, mesmo sendo cega e surda, ela aprendeu a falar. Ela desenvolveu a fala. Isso é quase que impossível, porque a pessoa que ela é surda, ela tem essa dificuldade de dicção, e ela falava, ela conseguia comunicar falando com as pessoas, e isso chamou muito a atenção das pessoas. E ela falou: o mais importante não é eu falar, não é eu saber ler em braille, não é eu fazer tudo que eu faço, mas foi conhecer a Deus, mesmo sem ouvir falar dele. Deus já falava ao meu coração. Por que isso acontece? Porque o homem foi criado por Deus. Toda alma tem a necessidade de Deus. Aqueles atenienses tinham a necessidade de Deus, mas eles buscavam em Deus falsos, em ídolos, coisas sem valor. Mas ali naquele momento, Paulo estava pregando o Deus do céu e da terra, o único Deus. E estava dizendo para eles: olha, Deus
não está longe, ele não é uma estátua, tudo bem que você vai estar tocando ela, mas ele está perto. Mas a revelação de Deus, como a gente falou, Deus ele pode se revelar ao coração do homem, falando ao seu coração, por causa da necessidade de Deus na nossa vida, pode falar através da natureza. Mas o escritor aos Hebreus falou que a plena revelação de Deus é essa. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra e à majestade nas alturas, feito tanto mais excelente, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus se revela em Cristo Jesus. Ele é a principal revelação ao homem. E a partir do momento em que Deus mandou Jesus ao mundo, o homem precisa reconhecer isso. O chamado para aquelas pessoas era o quê? O arrependimento. Interessante que quando Pedro prega o seu primeiro sermão, onde as pessoas vão a ele e perguntam o que a gente tem que fazer. A gente crê nessa mensagem. Pedro fala assim: arrependei-vos. Quando o homem se arrepende de uma vida na qual ele não vivia a sua vida com Cristo, ele começa o caminho da salvação. E aí ele se converte a Cristo. Ele já não quer mais aquela vida, ele quer outra vida. Ele quer tomar uma outra direção em sua vida. Acontece a regeneração e a mente começa a mudar através da santificação do Espírito Santo de Deus. É isso que o homem ele precisa crer, é nisso que a criatura humana precisa crer. Ele precisa se arrepender, se prostrar aos pés de Cristo, reconhecendo a Cristo como Salvador e se converter dos seus pecados. Essa foi a pregação. E Paulo falava da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Que olha, sem crer na morte de Cristo Jesus e na ressurreição dele, a nossa fé é vã. Vã é a nossa fé. E aqueles homens, eles tinham a oportunidade de aceitar ali a pregação de Paulo, e eles disseram o seguinte: ó, sobre isso que ouviremos uma outra hora. Outros se converteram, mas o primeiro grupo chegou a escarnecer de Paulo, zombar de Paulo. Irmãos, mais uma vez, eu peço aos irmãos que vigiem. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Será que o tempo de Paulo foi mais difícil do que o nosso hoje? Eu acho que o homem hoje está muito mais zombador, muito mais escarnecedor do que naquela época. Esses homens não conheciam a Deus, mas muitos do que conhecem a Deus, nós vemos isso, nesses períodos aí onde tem essas festas carnais, onde tem algumas pessoas que saem aí para fazerem as suas passeatas, pessoas zombando e escarnecendo de Deus. E olha, alguns deles foram criados no Evangelho, batizados em uma igreja, às vezes uma igreja batista. Ouviram a palavra de Deus, mas se tornam
escarnecedores. Esse tempo está assim. As pessoas, elas não têm mais o temor ao Senhor. E nós, como estamos vivendo nesse tempo, e você, já abriu seu coração para Jesus? Você já se entregou a Ele? Abaixa a sua cabeça nesse momento. Você precisa reconhecer. Você precisa chegar diante dele arrependido. Você precisa confessar a Jesus como seu Salvador e Senhor. Você precisa dar esse passo. Talvez você já se ache pronto para se encontrar com Jesus Cristo. Mas será que você está pronto mesmo? Você já tomou todas essas decisões necessárias para se encontrar com Cristo? Você já está vivendo uma vida que agrada a Deus? Você já está nesse processo de santificação? Você a cada dia é transformado por Deus? Você permite essa transformação de Deus em sua vida? Ou você vive a sua vida do momento? Nesse momento, não. Você tem que entregar o presente e você tem que entregar o futuro a Deus. Não o acaso, não a diversão. Não, eu preciso me divertir, eu preciso aproveitar a minha vida. É uma história de um jovem e um senhor de idade estava pregando o evangelho para ele, e ele debochando. E aquele jovem era um adolescente. E ele perguntou àquele jovem: quando você se tornar mais adulto, o que você vai ser? E ele começou a falar: eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser aquilo outro. E quando você estiver mais maduro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E quando você estiver velho, eu ainda vou fazer isso, vou fazer aquilo e fazer aquilo outro. E depois? Aí, olha, depois de velho, talvez eu morra. Aí aquele senhor: e depois? Porque às vezes o nosso coração pode se passar assim: não haverá depois. Igual esses filósofos da razão, não existirá vida após a morte. Vai haver um depois. E esse depois vai ser como? Vai ser com Cristo ou sem Cristo? Qual será a realidade da tua alma no depois? Depois que você partir desse mundo? Paulo, ele sempre valorizava esse depois. A gente quer tudo para agora. Não, eu sirvo a Deus, mas tem que me dar agora. Eu quero ser próspero, eu quero receber de Deus, eu quero participar das bênçãos de Deus. Se Deus não me der isso, não, então Deus não existe. Deus existe. Deus existe. Ele cuida do nosso antes, do nosso durante e do nosso depois. Ele está em todos os momentos da nossa vida, se nós assim o quisermos. Aqueles outros deuses não tinham relacionamento com aquelas pessoas. Essas pessoas queriam esse Deus que não tem relacionamento. Paulo diz: esse é um Deus de relacionamento, é um Deus que busca. Ao invés de você buscar, Ele busca, mas Ele também deseja ser buscado. Alguém que quer aceitar a Cristo hoje como seu Salvador, tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo? Levanta sua mão, quero orar por você. Alguém que ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo? Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé. Vamos adorá-lo com o próximo louvor da bondade de Deus. Deus é um Deus muito bom.
aqueles deuses que eles adoravam eram deuses maus e cruéis. Nós vivemos num relacionamento com um Deus que é bondoso. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Presença me conforta, sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. É fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
Deus é muito bom. E para experimentar toda a bondade de Deus, nós temos que nos entregar a Ele, porque a sua bondade, a sua vontade, melhor dizendo, ela é boa, perfeita e agradável. E Ele quer fazer a vontade de Deus na sua vida. Creia nisso. Mas para isso, entregue todo o seu ser a Deus. Nós vamos estar louvando a Deus com o último cântico, Isaías 6. Nesse domingo, é o domingo onde eu vou me despedir da igreja, hoje, né, do púlpito da igreja, mas vão ter aqui bons pregadores da palavra de Deus nesses 4 domingos que estarão aqui usando esse púlpito. Então, peço à igreja que dê todo apoio aos irmãos, o irmão Disseu, que é o nosso vice-presidente, deve estar triste, porque sábado, né, o seu Botafogo perdeu para o meu Flamengo, né, para o time reserva. Eu não ia nem falar isso, mas, né, lembrei do Disseu, lembrei de falar isso também. Tá? Mas os irmãos deem aí todo o apoio. Nosso irmão Jonas vai estar nos ajudando aí, apoiando. No momento que estiver a falta de um pregador, já conversei com ele já se colocou à disposição, então vai estar ajudando também. Mozaniel, né, vai estar dando seu apoio também, que já foi vice-presidente da igreja. Jonatas vai estar aqui no som. Os irmãos estejam ajudando, né, em todo o trabalho da nossa igreja. Vem uma escola bíblica dominical, irmãos. Eu estou sentindo a falta de muitos irmãos na escola bíblica dominical. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical com poucos alunos, mas foi muito importante, porque aprendemos coisas muito importantes da palavra de Deus. Então, dê assistência à escola bíblica dominical, dê assistência aos cultos de quarta-feira. O irmão Mozaniel, o irmão Disseu, a irmã Érica também vai estar dirigindo alguns cultos de quarta-feira, algumas programações aqui da nossa igreja. Se coloque à disposição. O que eu posso ajudar também? Eu quero ajudar, né? Se coloque aí à disposição para estar ajudando. Participe da cantina com o Marcos também, que vai estar aí, né, em atividade. Então, irmãos, assumam a igreja de Jesus Cristo nesse período aí de um mês, e que os irmãos possam estar sendo abençoados por todos aqueles pregadores que estiverem aqui assumindo esse púlpito. Que os irmãos abençoem também esses pregadores com a oração dos irmãos. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. E a partir também da quarta-feira e nos domingos a gente vai dar uma folga ao pessoal da mídia. Eles trabalham muito, tá, irmãos? Chegam aqui cedo para estarem preparando, então precisam também de um descanso. A partir desse mês também nós vamos não estar transmitindo culto na internet, mas os irmãos venham à igreja, né? Aqueles que estão com dificuldade, estão assistindo em casa, aí já façam um esforço maior para virem à igreja estar participando dos cultos conosco. Isaías 6. Vamos louvar como os querubins e os seres espirituais estavam ali naquele templo. Isaías estava contemplando o louvor daqueles seres espirituais. Que nós possamos agora, nesse momento, agradar os ouvidos de Deus, louvando ao nosso Deus e dizendo a Ele que Ele é santo, santo e santo.
você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantava uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os teus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Oh, 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 O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Oh, ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. E que tenhamos uma semana abençoada por Deus.